Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Takara, fisioterapeuta inconformado, curioso e estudioso. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do que é a minha profissão, ou seja, a fisioterapia. Quando eu me formei, na verdade, quando eu estava estudando, eles comentavam, né, os nossos professores e os meus colegas mais velhos, eles comentavam que seria a profissão do futuro. E eu não imaginava, na verdade, o que seria essa profissão no futuro, porque na época eu era judoca, né? Eu era atleta de alto rendimento. Eu já tinha a oportunidade de experimentar o serviço de bons profissionais. Então, assim, isso me motivou assim, a estudar a fisioterapia, fazer a formação em fisioterapia. E aí eu sempre escutava que seria a profissão no futuro, que seria a profissão do futuro. E aí na época, putz, a gente teve um montão de universidades oferecendo curso de fisioterapia, né? Eu tive sorte por estudar no local, numa universidade que ela não tinha muito nome, porém eu tinha bons professores. E como eu tinha muitas atividades, ou seja, eu treinava muito, eu tinha muitas obrigações fora a faculdade, então eu tinha que prestar muita atenção no que os professores passavam. Eu não tinha muito tempo para estudar em casa, então assim, minha obrigação era observar e absorver o máximo possível de informação nas aulas, porque é a única forma que eu teria para absorver aquele conhecimento. Estudar um pouco, na medida do possível, porque eu não tinha tempo, então eu tinha que criar, na verdade, foco para conseguir absorver. E hoje, depois de praticamente 20 anos, eu me formei em 2002, né? Então praticamente 20 anos não, 18 anos, eu consigo entender por que é a profissão do futuro, né? Por quê? Hoje com essa digitalização, com esse corre-corre, com um monte de demanda e uma série de obrigações, nós profissionais da fisioterapia, nós temos a oportunidade de ter aquele momento com os nossos pacientes, ter uma interação realmente muito próxima para tentar entender o que eles estão precisando, além das questões físicas, além das dores. E aí a gente faz um exercício de empatia. Realmente a gente, pelo menos é o meu ponto de vista e a forma que eu trabalho. Eu me coloco no lugar da pessoa, eu procuro entender todo o contexto para saber o que acontece com aquela dor, né? Então, muitos pacientes, eles já vieram com uma história e com uma experiência da fisioterapia sendo negativa. Por quê? Porque infelizmente eles tiveram um tipo de atendimento por conta de estrutura, por conta de uma série de particularidades que não vem ao caso eu começar a pontuar, mas eles tiveram uma experiência extremamente ruim. E essa é uma das coisas que eu escutava muito antes das pessoas vivenciarem o meu trabalho, o trabalho da minha equipe, do meu local, do Instituto Takara, é que a fisioterapia não funcionava. E isso assim, num primeiro momento, putz, eu tinha que fazer todo um trabalho de entendimento por que a pessoa tinha essa experiência, ou por que ela tinha esse julgamento, né? Não digo nem esse preconceito, porque eles já tinham vivenciado uma experiência com fisioterapia que não tinha dado certo. E aí, comentando, entendendo a particularidade de cada paciente, eu observei que eles infelizmente não tiveram um serviço adequado porque a forma e a dinâmica que estava sendo conduzida com ele estava extremamente comprometida. Ou seja, tinha um profissional cuidando de vários pacientes ao mesmo tempo, né? Tinha prescrição de exercício sendo realizada de uma forma extremamente aleatória, ou seja, você tinha um problema no ombro, já tinha um protocolo de quais exercícios que você teria que fazer, e aí depois você faria uma corrente elétrica, né, que é o que a gente chama de eletroanalgesia, depois um ultrassom, que é um cabeçote que a gente acopla com gel no corpo para criar um processo de calor mais profundo, para estimular seu corpo a fazer o processo de desinflamação, laser, algumas vezes lasers, e aí conforme foi passando o tempo, a tecnologia ela foi melhorando, porém a interação entre paciente e profissional ela sempre ficou muito distante. Então foi essa percepção que eu tive de todos os meus pacientes, e por sorte, ou mesmo por
alguma intuição, ou alguma percepção que eu tive sendo paciente, desde que eu me formei, eu me propus a não fazer atendimentos que não fosse uma pessoa por vez, né? Que eu tivesse 100% da exclusividade da minha atenção, né? Da minha energia, do meu foco para aquele paciente, nem que fosse 5 minutos, 10 minutos, mas realmente quando eu tivesse a oportunidade de ter uma troca de experiência e uma troca realmente de entendimento, eu me propus a fazer dessa forma. Então, com isso, graças a Deus, os pacientes eles tiveram e têm uma boa evolução, né, com essa forma de pensar ou com essa interação. Mas o que me chamou mais a atenção é que a fisioterapia ela pode ser uma excelente ferramenta, um excelente instrumento para a gente, de fato, criar uma transformação nas pessoas. O que eu digo essa transformação? Trazer mais consciência corporal, trazer mais consciência em relação a hábitos e atitudes, criar rotinas onde eles possam realmente começar a cuidar melhor do seu corpo. Então a fisioterapia ela me deu essa oportunidade e hoje eu vejo que a fisioterapia ela realmente tem essa característica de cuidar das questões físicas que doem, mas o mais importante, no meu ponto de vista, tá? Thiago Takara comentando e falando, assim, a minha dinâmica, é que eu tenho a oportunidade de ter naquele momento o conhecimento, a experiência e toda, assim, uma questão que envolve aquele elemento que está doendo. Então está cada vez mais evidenciado, assim, com as nossas pesquisas científicas extremamente bem conduzidas, que o fator psicoemocional, ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente processa, ele acaba se transmitindo para o resto do corpo. Ou seja, se a gente tem um estresse, que a gente não consegue lidar com esse estresse, não tem uma válvula de escape, automaticamente você vai criando toxina, você vai criando uma irritação no trajeto neural. Né? Então, o que é o trajeto neural? Nada mais é do que uma ramificação de todos os nervos que saem das nossas vértebras, né? Através da coluna espinhal, e ele vai se espalhando por todo o nosso corpo. Então, com o estresse, a gente acaba queimando muito oxigênio aqui na cabeça, diminui essa oferta de oxigênio e automaticamente você cria um processo de irritação de toda a segmentação neural, né? Como é que eu cheguei nessa, não descoberta, mas essa associação de informações? É porque eu acabei estudando um pouquinho de neurociência para entender como é que era essa dinâmica, o que os neurocientistas estão descobrindo ao longo do tempo. O que é a neurofisiologia, né? Como é que é o processo de conexão da parte cerebral, encéfalo, tronco encefálico, cerebelo e as demais estruturas do corpo. Então, na verdade, isso foi me dando um entendimento muito maior e faz com que a fisioterapia hoje, ela sim, tenha essa intenção de atuar no físico, né? Por isso que é uma terapia do corpo, né? Mas hoje eu consigo ver que ela é fisioterapia através do corpo, só que a gente consegue impactar demais a nossa mente, a gente consegue impactar demais aquilo que a gente pensa. Então, uma coisa que é muito fácil se a gente associar e analisar, se vocês pegarem as pessoas que estão extremamente estressadas, como é que elas conseguem extravasar esse estresse? Como é que eles conseguem neutralizar? Geralmente através de uma atividade física extremamente intensa. Por que essa atividade física é intensa? Assim, apesar de ter todos os elementos psicoemocionais envolvidos, mas uma coisa que para mim é muito simples e é muito instintiva comentar é que só o fato de a gente aumentar muito todo o processo de atividade corporal, automaticamente a gente acelera a frequência cardíaca, certo? Então, quanto mais bombeamento do sangue nós tivermos, maior é o fluxo de sangue que vai acontecer por todo o nosso corpo. E aí, como o nosso cérebro, ele acaba sendo o elemento primário, ou seja, não pode, em hipótese alguma, parar de transitar sangue para a nossa cabeça. Então, toda vez que tem um bombeamento, a gente tem artérias que saem diretamente do coração que vão para a cabeça. Então, conforme vai aumentando o fluxo a frequência de batimentos cardíacos, a gente começa a aumentar bastante a ejeção de sangue para a cabeça e automaticamente a gente aumenta a oferta de sangue e a oferta de oxigênio, e consequentemente glicose.
conseguimos proporcionar tudo isso, automaticamente a gente faz uma varredura, ou seja, a gente oferta muito oxigênio e glicose para a cabeça. Isso faz o nosso estado de turbulência mental diminuir, né? Então, essa é uma das grandes estratégias para as pessoas conseguirem amenizar o estresse mental, e até mesmo muitas vezes a depressão através da atividade física mais intensa. Então, na minha dinâmica, não é incomum eu pegar executivos de altíssima performance e gostarem de fazer maratona, triatlon. Por quê? Porque ali é o tempo todo um trabalho de frequência cardíaca extremamente alta, o fluxo sanguíneo está correndo com grande intensidade e automaticamente, o que eu estou ofertando? Mais sangue e mais oxigênio, né? Então, o que eu posso dizer? Que a fisioterapia, ela cuida sim de todas as questões de dores do corpo, mas ela tem a possibilidade também de ajudar nesse processo psicoemocional, né? É o que a gente chama de dores psicossomáticas, ou seja, a pessoa pensa tanto, a pessoa processa tantas questões na cabeça que acaba sentindo dores pelo corpo. E por que ela sente dores pelo corpo também? Como o cérebro ele não dói, ele não tem um mecanismo que sente a dor do próprio cérebro, ele na verdade começa a criar uma série de irritações pelo resto do corpo. E a partir do momento que a gente tem essa irritação pelo resto do corpo, fica fácil a gente começar a identificar que tem alguma coisa errada, né? Então a grande sacada hoje do meu trabalho é realmente entender se aquela questão é uma questão física isolada ou uma questão física por conta desse aumento de estresse, ou se é a associação dos dois, tá? Então, aquela pessoa que está extremamente estressada, ela vai fazer uma atividade muito intensa para conseguir neutralizar isso aí, bum! A gente tem essa informação cruzada, né, de estresse físico mais o estresse psicoemocional, e aí você tem uma estrutura que não está dando conta de nada. E aí eu me pergunto, tá bom, o que eu vou fazer com a fisioterapia, com tudo isso? Eu vou atacar aonde tem a queixa da dor física? Com certeza. E a questão psicoemocional? Vou chamar outros profissionais para me ajudarem, que são especializados nisso? Com certeza, também, né? Mas o que eu vejo é que hoje a fisioterapia ela tem um papel importante, talvez, a fazer o link desses dois elementos. Atuar na questão física e atuar na questão psicoemocional, que são as terapias holísticas, que pensam no ser humano como um todo, né? Então aí a gente tem uma série de escolas que ajudam demais nesse processo, né? Então hoje eu até entendo o Pilates como uma terapia holística, porque ele faz esse trabalho corporal, sim, faz você perceber o que está acontecendo, né? E aí você tem um entendimento maior como é que é a característica do seu corpo e sua mente vai acalmando também, porque você começa a ter informações que são elementos que ela percebe, que ela palpa, então isso traz uma certa tranquilidade. A própria yoga é uma excelente ferramenta, né? E tem outras terapias manuais, assim, a própria osteopatia é uma escola que eu gosto bastante. Eu não sou osteopata, mas eu estudo muito o material dos osteopatas, eu acho fantástico, né? Tem o método Rolf, que eu sou integrador estrutural pelo método Rolf, a gente também preconiza isso, que através do corpo a gente consegue interferir diretamente nessas questões psicoemocionais, porque em algumas sessões as pessoas acabam realmente rompendo algumas barreiras e acabam chorando, mas não é de dor, e sim de emoção, de acessar algumas coisas que estavam enraizadas, né? Tem a microfisioterapia, que muitos colegas meus não gostam, mas, cara, eu gosto muito do trabalho deles, eu acho lindo, eu acho que tem uma sutileza, tem uma essência ali por trás que, para quem não conhece, acha que é placebo, que é charlatanismo. Cara, eu não vejo isso, né? Eu entendo um pouquinho da sutileza, eu não sei como é que funciona a dinâmica do trabalho, mas assim, eu acho muito bacana a abordagem que eles têm. Então hoje eu respeito demais várias escolas de pensamento, porque na verdade todos nós pensamos em uma coisa em comum, que é trazer bem-estar, trazer equilíbrio, trazer harmonia, trazer diminuição de dor ou eliminação da dor, né? Então cada pessoa vai ter uma linha de raciocínio diferente, onde se a pessoa realmente tiver a intenção, tiver o cuidado com aquela pessoa especificamente que ela está lidando, que ela está tratando, com certeza quem estiver sendo cuidada por esse profissional vai sentir a diferença, né? Então a fisioterapia hoje eu vejo que é uma ferramenta extremamente importante para trazer humanidade para a nossa sociedade, para trazer um equilíbrio.
E o que eu gosto sempre de lembrar é que a fisioterapia ela não é mais vista somente quando a pessoa sai de uma cirurgia para fazer o processo pós-cirúrgico, ou vai fazer uma cirurgia já eletiva e aí faz a preparação, né? Ou tá com dor, você vai lá no fisioterapeuta e vai tratar a dor. Na verdade, eu vejo a fisioterapia uma ciência que você consegue realmente traçar um processo preventivo, porque pelo menos na minha leitura e que eu faço hoje, é identificar o que não está acontecendo com cada pessoa, independente se ele tem dor ou se não tem dor, olhar como é que é a característica do movimento daquela pessoa específica, se tem algum ponto que me chama a atenção, que tem uma sobrecarga, tem alguma compensação, que não flui, que não tem uma harmonia, eu sei que aquele corpo está sofrendo, né? Então esse sofrimento eu tenho que entender onde está começando, por que está começando, e aí sim eu vou desenvolver uma estratégia de trabalho para trazer essa harmonia, para trazer essa unidade, esse equilíbrio, e automaticamente o organismo ele vai se reestruturando, né? Então, o nosso corpo ele é sempre visto como segmentos. Era visto como segmentos. Hoje, cada vez mais, a gente está conseguindo se apropriar desse fenômeno da unidade, que é uma única coisa indivisível que está tudo se complementando. Então, quando a pessoa vem me consultar, passar em atendimento comigo, eu escuto muito o que ela tem para me dizer, assim, verbalmente, mas principalmente como é que é a dinâmica corporal dele, como é que ele está se movimentando, como é que são as estruturas de compensação que ele desenvolveu ao longo da vida para lidar com as questões mais fragilizadas. Então, na verdade, assim, a minha consulta, a minha sessão, ela realmente tem uma particularidade de absorver tudo aquilo que o paciente está me transmitindo, mas não simplesmente pela comunicação verbal, e sim a questão corporal mesmo, como é que é a dinâmica corporal. E aí eu começo a fazer algumas associações, por exemplo, qualidade de sono, os hábitos alimentares, se tem necessidade de ingestão de bebida alcoólica ou de muito açúcar, ou se tem necessidade de fumar para quem fuma, se faz atividade física, faz porque precisa, faz porque gosta, ou faz que é uma válvula de escape, qual é a postura que a pessoa dorme, se ela consegue se movimentar de várias formas, ela dorme de uma única forma, né? Então, como é que é o desgaste dos sapatos, quais sapatos ela usa. Então, na verdade, assim, eu olho o ser humano como um todo e a partir dali eu começo a desenvolver estratégias para atuar no que ele precisa em relação à dor, né? Mas principalmente porque ele ainda não sabe que precisa. Então aí, na verdade, está o grande pulo do gato, entre aspas, é a gente ter um conhecimento e ter realmente uma preocupação com a pessoa muito além da queixa que ele nos traz. E para isso acontecer, você realmente tem que se envolver naquele processo, você realmente tem que querer saber o que a pessoa está te mostrando verbalmente e o que ela está tentando te esconder. E você não precisa necessariamente cutucar aquele processo que ela está te escondendo. Você, na verdade, vai entender, vai se apropriar daquela questão, vai trabalhar ela, e aí, consequentemente, conforme ela vai se adaptando ao processo, você vai proporcionando para ela mais conhecimento e mais consciência corporal. Então, olha só, a fisioterapia, ela pode ser extremamente efetiva para casos psicoemocionais. Por quê? Porque através do corpo a gente consegue alimentar uma série de lacunas que não estavam preenchidas no nosso cérebro, e aí automaticamente criava uma série de equívocos psicoemocionais. Extrema ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então tudo isso por quê? Porque tinha falta de energia ou falta de sinergia do nosso corpo em relação ao nosso cérebro, que fazia com que ele não interpretasse muito bem o que estava acontecendo. E aí começava a ter uma série de compensações, tanto de informação quanto de movimento. Então, pessoal, fisioterapia, hoje eu realmente vejo que a minha profissão se tornou futuro, né? O agora. Mas por quê? Porque através da fisioterapia ela nos dá grandes possibilidades de enxergar o ser humano como ser humano. E não como uma dor específica, e não como uma lesão específica, né? Assim, pelo menos hoje, na minha premissa, eu acredito que as lesões e as dores, elas são consequência de um desarranjo que a gente tem
que a gente vai consolidando ao longo de toda a nossa vida, né? Então, eu atendo desde crianças até o pessoal da melhor idade. Meu paciente mais novo tem 85 anos atualmente e o mais velho tem 2 meses, né? Tô invertendo, brincando. Mas assim, eu consigo identificar que se eu não tratar esses pacientes mais novos, eu consigo minimizar e neutralizar os problemas lá na frente. Por quê? Porque hoje eu consigo observar a causa de vários problemas. Como? Cara, meu estudo é muito em cima da dinâmica da movimentação de cada pessoa, né? Então, muitos livros me deram muitas informações, me embasaram de muitas coisas, mas aí tinha algumas respostas que eu não conseguia mais encontrar através de livros do meu segmento. Então aí a gente realmente abre a cabeça para conseguir novas informações e começar a se questionar, assim, pô, será que aquilo que tá preconizado como errado é aquilo realmente que está equivocado ou tem alguma outra coisa? Então toda vez que a pessoa me mostra um determinado elemento, cara, eu pego aquele elemento, coloco mais como mais uma informação e não como ponto principal e eu vou olhar o todo em torno. E o que é incrível, aquele ponto, pelo menos de uns tempos para cá, ele nunca é a causa do problema. Nunca. Então, você nunca é forte, né? Mas eu vou falar então, 99% das vezes não é a causa do problema, é a consequência. Aí vocês vão falar assim, pô, Thiago, tá bom, mas eu sofri um acidente de bicicleta. Por que que eu fraturei meu ombro? Eu falei, putz, é verdade, né? Você fraturou o ombro. Mas quantas pessoas já sofreram acidente de bicicleta que não fraturaram nada? Então foi uma... como é que eu posso dizer? Foi um azar daquela pessoa? Ou foi uma sorte da outra que não se machucou? Na verdade, eu consigo hoje ter uma percepção diferente. Foi um azar daquela pessoa que tinha um organismo já fragilizado e por isso que o corpo não conseguia absorver. E uma sorte da outra pessoa que saía sem um intriz, porque o corpo estava com uma boa sinergia, estava com uma organização suficiente, que aquele trauma específico não foi capaz de quebrar. Porque senão todo mundo se quebraria. Senão todos os atletas de alto rendimento, sei lá, de bicicross, mountain bike, mesmo ciclismo, todos estariam quebrados e não teriam uma quantidade tão grande. Aí todo mundo ia começar a falar, cara, esse esporte é extremamente perigoso, porque todo mundo que faz atividade se quebra. Mas não é isso que acontece. Muitos se machucam, mas tem milhares que não se machucam. E aí? Então, na verdade, toda a minha premissa e todo o meu trabalho hoje não é ficar prestando atenção quem são as pessoas que se machucam. Na verdade, eu estudo muito quem são as pessoas que são saudáveis. Né? Então, diferente de educador físico e médico, eu acho que o fisioterapeuta ele consegue realmente, dependendo do jeito que ele conduzir os seus estudos, ele consegue ser um cara que vai realmente trazer uma prevenção de lesão, uma prevenção de fato para a pessoa se manter saudável, porque através da observação da característica do corpo de cada pessoa, é possível da gente conseguir começar a esperar quando que ele vai quebrar ou como é que ele vai quebrar. Por quê? Porque a gente já vê uma fragilidade estrutural dele. É igual você pegar um carro que está perfeito, só que tem um pneu que ele está um pouquinho mais murcho. Então você vai andando, aí o que pode acontecer? Aquele pneu que está mais murcho, ele simplesmente vai desgastar diferente, ou aquele pneu que está mais murcho, ele vai continuar se adaptando. O que vai acontecer é que os outros 3 pneus eles vão ficar completamente equivocados, ou vão gastar mais, ou vão criar até uma torção no carro. Por quê? São os caras que estão funcionando mais, então automaticamente eles vão criar toda a adaptação, enquanto que aquele que está quebrado, né, tá mais murcho, cara, ele vai continuar ali. Por quê? Porque o restante vai dar conta. Então nosso corpo ele faz exatamente a mesma coisa, ele cria essa capacidade de absorção e de compensação. Né? Então a gente tem que entender se a causa são os outros 3 pneus que estavam ali certinhos, funcionando bem e acabaram se desgastando mais. E aí geralmente quando vai no mecânico ou vai no pessoal que faz balanceamento ou alinhamento, eles vão perceber que todos os outros 3 pneus estavam muito mais desregulados do que aquele que está murcho. E de repente a solução é só encher um pouquinho mais aquele pneu. Né? Então
O meu trabalho como fisioterapeuta, eu acredito que de vários colegas que eu acompanho, assim, é muito semelhante. A gente, na verdade, gosta de estudar o ser humano para ver todas as suas capacidades, variações e adaptabilidade, né? Mas hoje eu estudo muito mais o ser humano saudável. Diferente do que preconiza a linha da fisioterapia, que estuda todo mundo que está doente, todas as suas causuísticas, na verdade, eu vou. É um pouco diferente. Eu vou estudar aquelas pessoas que se mostram mais saudáveis e que têm uma harmonia de movimento, e depois eu começo a fazer toda uma pesquisa por trás. Né? Então, esse é o meu estudo. E como o meu estudo é muito observação, questionamento e, cara, conversar com as pessoas tete a tete, eu acabo criando uma condição extremamente rica para saber como é que é aquela condição física daquela pessoa associado a quem é aquela pessoa. E a gente cria essa unidade. Então não dá para desmembrar. Se você tem algum problema físico, você pode ter certeza que também você tem alguma interferência psicoemocional. Se você tem alguma questão psicoemocional que você não consegue focar, não consegue relaxar, está extremamente ansiosa, automaticamente seu corpo dele também está fragilizado. Tá? Então não tem como a gente separar. Tá? A fisioterapia hoje eu acho que ela pode ser realmente uma ferramenta que vai fazer a conexão desses dois elementos, o psicoemocional com o físico. Né? Assim, tem muitos estudos muito legais que estão conseguindo demonstrar que o fator psicoemocional ele é muito importante para a lesão das outras coisas. Então é nisso, na verdade, que eu estou realmente me desenvolvendo, buscando, procurando, e acho que a forma mais fácil para eu minimizar a quantidade de pacientes que eu tenho é educando todos eles, trazendo esse conhecimento e despertar essa possibilidade. Então, o principal especialista não sou eu, fisioterapeuta, não é meu colega médico, não é meu colega educador físico. O principal especialista de como você está, de quem você é você mesmo. Então, você tem que fazer essa busca, você tem que buscar informação e estruturação para você se conhecer. Que a partir dali, fica muito fácil você direcionar para aquele profissional que realmente vai precisar, que você vai precisar, e aí ele não vai ficar, na verdade, caçando outras coisas. Você vai lá com uma queixa específica e aquela queixa realmente vai ser a área de atuação que aquele profissional vai ter que fazer, né? Mas se você não tiver essa expertise própria, esse autoconhecimento, essa autopercepção, você vai cair na mão de qualquer profissional, e aí como a gente acaba colocando eles numa situação de autoridade de especialistas, a gente transfere a responsabilidade para eles e automaticamente o que acontece? Você transferiu a responsabilidade, o que você vai esperar? Pô, já não é mais a minha responsabilidade é ficar saudável, eu tenho que esperar as respostas todas vindo desse profissional que eu estou contratando. Só que esse profissional que você está contratando, não necessariamente ele tenha a habilidade ou a capacidade de fazer todo esse discernimento, de ter toda essa percepção de saber quem realmente você é, o que você precisa. E aí você vai começar, na verdade, a pingar de profissional em profissional para tentar juntar tudo para te dar a sua resposta. E, na verdade, a sua resposta está dentro de você mesmo. Né? Então, assim, hoje, o meu trabalho como fisioterapeuta é educar vocês para despertar esse senso de integridade, esse senso de unidade. E só aí você realmente vai começar a perceber que várias escolhas que você faz no seu dia a dia e na sua vida impactam diretamente nas suas dores físicas ou psicoemocionais. Né? Então, eu acho que vale muito a pena você começar realmente a rever algumas estratégias, ou você realmente começar a repensar essa transmissão de responsabilidade para outros profissionais, para amigos. Na verdade, você tem que ter o apoio deles sim para eles te ajudarem a te direcionar. Mas se você não se responsabilizar por você, esquece. Então, por exemplo, você vai no dentista. O dentista faz todo o trabalho, assim, cria uma organização, quem tem os dentes tortos, ele alinha, fica bonitinho, te ensina a higienizar. Você vai para casa, você come, você almoça, você janta. Se você não fizer a sua lição de casa de escovar o dente, o que aconteceu com o trabalho do seu dentista? Foi pro vinagre, foi embora. Se você vai no nutricionista, e você vai no melhor nutricionista de todos, o cara te monta lá um cardápio, faz exatamente um processo prescrito extremamente eficiente para você,
E aí você chega, começa a fazer o primeiro dia direitinho, o segundo dia alguém te chama para almoçar, e aí você, vou dar uma quebradinha aqui na minha refeição, que aí um dia só não tem problema, e aí automaticamente aquelas orientações e aquele investimento, principalmente de tempo que você acabou consumindo do profissional que estudou pra caramba para te dar essa possibilidade de transformação em relação à sua questão estética ou mesmo fisiológica, corporal, você joga no lixo. Aí você vai no educador físico, pô, o cara lá, um personal, cara, bom pra caramba, o cara tem capacidade de te dar um monte de treino, monta lá uma planilha de 30 dias com todos os treinos diferentes, aí você faz 2, 3 dias o treino, aí no quarto você pula, aí no quinto você vai fazer, mas talvez o quarto que você pulou era a preparação para você fazer o quinto, e aí você faz, se machuca, pô, mas o cara é ruim pra caramba, porque ele me prescreveu um treino completamente errado, só que aí você não faz uma autoanálise do tipo, pô, o cara preconizou um trabalho que realmente eu tinha que fazer todo santo dia uma dinâmica, e você não faz. Né? Então olha só como nós somos irresponsáveis, porque a gente não se apropria, e a gente não se responsabiliza das nossas escolhas. Né? Então, você vai no médico, mesma coisa. Putz, o cara faz análise clínica, laboratorial, vê que tem um monte de coisa errada, daí ele te prescreve medicamentos, e aí você começa a tomar medicamento, tudo direitinho, aí você esquece um dia. Sabe? Um dia só não tem problema. Pô, mas o cara te prescreveu para você tomar, sei lá, 7 dias consecutivos, direitinho, no mesmo horário, e você não faz. Aí o que acontece? Você vai lá no médico e fala, pô, não dá certo. Aí o médico fala, você tomou tudo direitinho? Tomei. Pô, lógico. Só que na verdade você não tomou. Por quê? Porque os profissionais, a gente estuda pra caramba, entendendo que o paciente, ele vai fazer a parte dele. Só que na grande maioria das vezes ele não faz. Não faz. Então hoje, o meu papel como fisioterapeuta é despertar essa conscientização de que as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas podem nos manter saudáveis, sim. Só depende da gente. Só que se você não quiser fazer, tudo bem. Você vai continuar responsabilizando outras pessoas, você vai continuar investindo seu tempo, seus recursos financeiros, e aí você vai ter aquela percepção de tipo, pô, comigo nada funciona. E de fato, não vai funcionar. E que bom que não funcione. Porque imagina, você não se responsabiliza, você não liga para suas escolhas, você acha que alguém vai te dar a solução, não vai acontecer. Tá? Então, assim, a fisioterapia, pelo menos no meu olhar, é realmente a profissão do futuro, porque me permite fazer essa adaptação e principalmente essa integração de todos esses elementos. Né? Então, o trabalho que eu tenho idealizado junto ao meu consultório e à minha estrutura, e que eu estou querendo compartilhar com vocês aqui pela internet, é realmente mostrar para vocês que a fisioterapia ela pode sim ser esse elemento que cria essa conexão, fazer com que o seu entendimento, a sua capacidade de autoavaliação e de conscientização seja suficientemente eficiente para te manter saudável, e se caso você sair um pouquinho escapar um pouquinho do processo da saúde, você vai saber exatamente a quem recorrer, qual profissional, qual a capacitação dele para te ajudar de fato. E aí você vai perder menos tempo e vai perder menos dinheiro, porque você não vai ficar consultando várias pessoas, vai de repente consultar aquele profissional específico. E aí sim você vai perceber que o processo de ajuda ele vai acontecer.